Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal TO.Sexualidade. Esse espaço onde a gente lida com a questão do atuar em sexualidade. Ele teve enfoque inicialmente na terapia ocupacional, mas hoje nós falamos com vários profissionais que não têm como objetivo de atendimento a sexualidade, mas que tem por intuito abordar esse tema ou saber lidar quando uma demanda de natureza afetiva ou sexual chega para ele. Esse quadro nós estamos iniciando com análise de artigos. E o artigo que eu trago análise hoje é sobre Ecomapa e ele foi enfoque no nosso último encontro do grupo de estudos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, é um artigo que aborda o Ecomapa e ele traz para um contexto da terapia ocupacional, mas ele pode ser utilizado para diversos outros contextos, porque ele faz uma revisão integrativa da literatura. Eu vou abrir aqui. Esse artigo é um artigo sobre o uso do Ecomapa como um recurso terapêutico. Então, o nome, ele foi desenvolvido pelo professor Ricardo Lopes Correia, da UFRJ, e o título dele, para vocês encontrarem, ele está disponível na internet, é O Ecomapa na Prática Terapêutica Ocupacional, uma ferramenta para o mapeamento das percepções sobre a participação nas redes sociais de suporte. É um artigo de 2017. Então, a introdução dele praticamente é trazendo o que é a origem do Ecomapa e sua utilização. Aqui eu trouxe alguns tópicos que ele aborda. Então, ele comenta que o Ecomapa foi desenvolvido em 1975 por uma professora e assistente social chamada Anne Hartman. Ela era docente na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E ela trouxe uma ferramenta num formato de diagrama para uso multidisciplinar, ou seja, por diversos profissionais. E ao longo desses anos, desses 40, 45 anos, ele se difundiu por todo mundo e teve vários usos dele. Então, inclusive, o autor traz essa questão, qual foi o objetivo de quando a Anne Hartman criou esse instrumento e como ele vem sendo usado atualmente. Então, o objetivo inicial do Ecomapa é registrar percepções de uma pessoa ou de um grupo, de um coletivo, sobre a estrutura de rede social de suporte que ela tenha e também da dinâmica de engajamento dela nessas atividades. E essas redes sociais, elas podem ser compostas por pessoas, familiar, amigos, por lugares, por serviços, por atividades. A origem do Ecomapa vem da atuação dessa assistente social junto a famílias de crianças com doenças crônicas, onde ela começou a perceber que as famílias se envolviam muito na questão do tratamento, da atenção à saúde, então ela estava envolta dessa rede de suporte da saúde, especificamente do tratamento, e ficava alheia a outras redes sociais de suporte. E isso acabava influenciando negativamente o próprio tratamento da criança. Então, ela trouxe como um instrumento, não somente para avaliar. Então, o intuito não era ela, como profissional, avaliar a rede social de suporte, mas ela trazer uma ferramenta interventiva para, junto dessa pessoa, dessa família ou desse coletivo, avaliarem, então, ter uma tomada de consciência sobre quais são as minhas redes, que tipo de vínculo eu tenho com elas, identificar redes que existem, mas que eu não integro, que eu não participo, né? E para intervir na forma da construção de um projeto de vida que conte com o apoio, então, dessa rede.
Então, o autor, ele fez uma análise de que atualmente as pessoas usam muito, os profissionais usam para eles levantarem indicadores das redes de suporte das pessoas atendidas, né? Ou eles mesmos acabam sendo o centro, a percepção deles sobre a rede de suporte das pessoas atendidas. Isso vai de encontro, não ao encontro, né, mas bate com a proposta da sua criadora, que é o de instrumentalizar essa pessoa atendida para que ela perceba, para que ela tenha essa tomada de consciência, porque muitas vezes a gente faz no dia a dia e a gente não tem essa percepção. E quando a gente traz para o diagrama, a gente consegue ter uma ideia mais concreta do que está acontecendo. E também para essa própria pessoa tomar decisões sobre construir, então, projetos de cuidado, projetos de vida compartilhado com essa rede de apoio. Ou seja, na forma de ampliar essa rede, mas não a partir de uma orientação do profissional, mas da percepção dela e do intuito dela de querer ampliar a sua própria rede de suporte social. Então, o autor percebeu que há poucas evidências, né, do uso do ecomapa na terapia ocupacional, pelo menos em termos de literatura científica, mas, por outro lado, nós, como TOs, temos muito forte essa questão da mediação e estruturação de redes sociais. E isso está muito presente na atuação que a gente faz. Esses contextos de rede social está muito presente na nossa atuação. Então, um dos objetivos do autor é justamente trazer isso como um instrumento na prática terapêutica ocupacional. Então, ele constata, né, pelos estudos que dão ao abismo entre a expectativa de participação e a real participação e condições, né, de estrutura dessa rede de suporte. E ele se apresenta, então, o ecomapa como um desenho dessas percepções. E esse desenho das percepções, ele é feito a partir de narrativas da história de participação dessa pessoa nas redes sociais. E um segundo estudo muito importante que teve foi de 2002, que fez a validação e o estudo, então, da eficácia do ecomapa. Então, isso é um pouquinho do que ele aborda na introdução. Como objetivo do artigo, ele traz informar recomendações sobre o uso do ecomapa, problematizar e orientar o processo de construção de instrumento na prática do TO. Ou seja, ele quer entender o que se apresenta na literatura, que são os indicadores do uso desse instrumento, para o uso como estratégia na terapia ocupacional. Mas ele é útil também para outras áreas. Então, nos materiais e métodos, ele propõe uma revisão integrativa da literatura, ou seja, onde ele vai avaliar diversos documentos, extraindo, então, essas informações científicas. Ele faz uma busca no portal da CAPES entre 2000, ele fez em 2012, atualizou em 2016, e pegou artigos de 2002 a 2016. Os termos que ele colocou, ecomapa e suporte social. Ele ainda comenta, né, que o ecomapa não é um termo, né, indexado, mas por ser o nome de instrumento, ele fez questão que tivesse no termo, no título do artigo, importante que fosse artigos, né, aqui nos critérios de inclusão, na íntegra e no território brasileiro. E propõe, então, um quadro geral do uso do ecomapa na literatura, o que ele levantou que as pessoas, a forma como as pessoas estão utilizando essa ferramenta, os objetivos e as sugestões, então, para a prática terapêutica ocupacional. Ao todo, ele obteve 136 documentos, mas, conforme o critério de inclusão, ficaram somente 32 artigos na íntegra com o termo do ecomapa de território nacional. Ele propõe uma tabela onde ele coloca toda a referência do artigo,
ele coloca junto com o objetivo, junto com o que o Ecomapa é utilizado, onde ele percebe que, em geral, o Ecomapa é utilizado com outro instrumento, por exemplo, genograma, por exemplo, uma entrevista estruturada para tecer essa narrativa de participação da pessoa nas redes sociais de apoio, essa combinação, né, com outros instrumentos. Ele notou que 97%, ou seja, de todos, somente um artigo não era na área da saúde. Os demais, todos na área da saúde, especialmente na estratégia de saúde da família, produzido por profissionais da enfermagem. O foco, então, rede social de suporte, com a busca de informações, com a compreensão desse cenário e os efeitos disso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ele vê a centralidade desse instrumento não é simplesmente uma entrevista diagnóstica para tentar entender um contexto, mas a questão da percepção, dessa tomada de percepção pelo interagente, ele tecendo a história dele, ele tendo percepção da expectativa que ele tinha, porque enquanto ele está vivenciando, fica muito naturalizado, às vezes a gente não tem noção do real, do que está acontecendo, e quando a gente concretiza, a gente coloca no papel, a gente consegue ter um retrato nítido dessa rede de suporte. Ele nota também, é algo que ele põe no quadro, as abordagens, referenciais teóricos que as pessoas se embasam para o seu uso, percebe, né, o uso em uma abordagem individual ou coletiva, ou seja, aplica-se para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, uma família, um coletivo que reside num bairro, um município. E nem o suporte dos modelos, né, os principais, o Calgary, a teoria sistêmica e o interacionismo simbólico. Algo que ele percebe é que, em geral, as pessoas, então, utilizam, como eu comentei, né? Geralmente, o terapeuta utiliza para obter informações sobre a rede social do interagente, como se fosse um instrumento diagnóstico, né, avaliativo, ou a própria percepção dele sobre a rede de suporte do interagente, quando o principal objetivo é justamente tecer junto com o interagente. Então, ele coloca a questão do uso da TO, que é justamente isso, com o objetivo de compreender junto com o interagente as estruturas da rede de suporte dele, qual que é a dinâmica de engajamento dele nas atividades, o quanto que ele participa, né? E também, a partir disso, identificando demandas que ele tem, identificando redes de assunto que de repente ele não se dava conta, ou que ele sabia que existia, mas que não sabia que poderia atendê-lo. Então, algumas perguntas, né, que ele direciona para esse uso pelo terapeuta ocupacional, e que é um uso que suporta, né, que dá suporte para o uso por outros profissionais, né? As pessoas identificam as estruturas que constituem ou não a sua rede social de suporte. Como que ele faz? Ele tece, então, esse ecomapa por meio de narrativas das histórias de participação na vida cotidiana. Então, o intuito com o ecomapa é o projeto de cuidado. Essa tomar consciência da realidade concreta para tomar decisões sobre projetos de vida. Então, a ideia é que ele seja utilizado por uma avaliação, mas não do profissional em relação ao interagente, mas do interagente com ele mesmo, para que ele avalie a sua realidade e que ele intervenha sobre ela na proposta de construir projetos de cuidado, projetos de vida. Ele sugere muito o uso em papel em branco, então não entregar, tipo, o ecomapa. Então, ele explica, né, ali, o que é como se dá a construção do ecomapa. O ecomapa é um diagrama solar, ou seja, tem um indivíduo no centro e a rede social de suporte ao seu redor, que pode ser uma pessoa, um familiar, um amigo, pode ser um lugar, uma atividade, um serviço. Né? E a partir disso, você tem
códigos, né? Então, parte de um papel em branco, ele pede para não vir já estruturado, para não limitar, tipo, vem uma bola central e, digamos, 6 ao redor. Então, ele vai acabar se limitando a, no máximo, 6 pessoas ou atividades da rede social de suporte. A ideia é que realmente vem branco e ele vai colocando. Inclusive, quando é feito assim, a gente consegue identificar outras coisas. Provavelmente, pessoas que ele tem mais vínculo, ele pode ser que ele tenda a colocar mais próximo, pessoas com menos vínculo mais distante. Então, esse desenho à mão livre, ele acaba nos fornecendo outras informações. Esse acesso ao inconsciente, aquilo que ainda não veio para a consciência desse interagente. Ele fala muito da importância de quando se estrutura, né, quem é essa rede de suporte, o tipo de vínculo. Então, ele comenta para colocar essas questões do se é um vínculo forte, se é um vínculo fraco, se é um vínculo forte que foi interrompido, um vínculo fraco que foi interrompido, se esse vínculo com essa rede social de suporte é recíproco, se essa reciprocidade é simétrica ou não necessariamente. Então, tem várias outras questões que informam, né, digamos, a qualidade desse vínculo, a intensidade do vínculo. Então, a ideia é que o terapeuta auxilie o interagente nessa construção, mas sem influenciar, sem induzir. Ele auxilia trazendo essa, preferencialmente na forma de perguntas, que o interagente possa acessar, possa perceber e trazer essa percepção à tona. Então, o interagente é o protagonista, é a principal pessoa a quem se destina o uso dessa ferramenta. E na finalização, sugere-se conversar com esse interagente de como é que foi esse processo de produzir isso, né? Quais foram as facilidades que ele encontrou, as dificuldades. Quando ele vê esse desenho nítido da sua realidade, das suas relações, como é que ele se identifica? Que efeito isso tem sobre ele? O que ele quer construir a partir dali? Ele quer ampliar essa rede? De que forma ele pode ampliar? Então, sempre dando esse poder de decisão para o interagente. E na conclusão, ele faz, então, um apanhado geral sobre o uso do ecomapa e da importância, no caso, como é um artigo para terapeutas ocupacionais, de trazer, então, essa ferramenta como uma estratégia, como um recurso terapêutico na prática da terapia ocupacional. Então, esse é o artigo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fica a sugestão para vocês nos acompanharem. O principal trabalho a gente desenvolve no Instagram. Então, lá no @to.sexualidade, onde diariamente nós fazemos postagens, compartilhamos vídeos sobre as discussões que a gente tem, os nossos encontros. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda.